Boa tarde, gurias. Todo mundo me vê e ouve bem? Hoje é a primeira vez que eu faço a formação de casa, então facilmente vocês vão ver um gato passar, um cachorro latir, um filho entrar aqui para... Ó, falei do gato, o gato apareceu. Um filho surgir para pedir um Uber, aí eu silencio, xingo todo mundo e volto aqui bem plena, parecendo que não foi nada. Então é por aí que a gente vai. E aí, gurias, hoje vocês sabem que eu fecho o ciclo de formações que eu fiquei responsável, né? E tem sido algo muito legal falar com vocês sobre política pública, sobre toda a tudo que está por trás do sistema de educação, principalmente, que é a minha área, né? Mas antes de começar, eu quero compartilhar com vocês algo que eu compartilhei no grupo, e quem já me segue no Instagram, que não tem nada sobre trabalho, tem muitas coisas íntimas, mas hoje eu compartilhei com muita felicidade que a Mariana Rosa, que é alguém que está à frente de estudos e também a nível nacional dos processos inclusivos, compartilhou a minha pesquisa de mestrado, né? Que é onde eu falo sobre a condição dos autistas negros dentro da rede de educação de Porto Alegre. Eu queria compartilhar com vocês, quem segue a Mariana Rosa vai ver, quem não segue, comece a seguir, que ela tem muita coisa legal no Instagram dela, e para mim, agora ela tem o mais legal, que é a gente, né? Eu digo a gente porque uma pesquisa ela nunca é feita sozinha, ela foi escrita por mim, mas foi a partir das narrativas e das trajetórias dos filhos de vocês que eu pude escrever. Então, inicio dando essa notícia, né? Outra coisa, a gente está online, então a Ju está junto comigo, né, Ju? Ela vai ir apresentando os slides da aula de hoje, e também vocês vão comunicando aqui pelas mensagens que eu vou conseguindo olhar. Para fechar esse ciclo, eu fiquei pensando em várias coisas. Se eu trazia mais algo sobre legislação, e aí eu fui vendo, né, gurias, o que a gente poderia abordar. E aí me surgiu a ideia da gente iniciar a falar, né, sobre o PL, um projeto de lei que é o número 4091 de 2024. Alguém já ouviu falar sobre esse projeto de lei? Tá, a Andréia diz que sim, a Elisa, tá, joia. Mas por que eu quero falar sobre ele, né? Porque a gente já falou em BPC, a gente fala em políticas de acesso e de permanência para os nossos filhos, mas esse projeto de lei, ele propõe um auxílio financeiro para cuidadores familiares não remunerados de pessoas idosas ou com deficiência. E aí eu quis iniciar falando dele, porque assim como tudo que a gente vem fazendo nesses nossos encontros, que é falar sobre os direitos, é se instrumentalizar para defendê-los e também contar para as pessoas sobre isso, esse PL ele me chama a atenção porque ele já é resultado, né, de um avanço muito grande no debate público sobre quem cuida. Então, eu acho que a gente ficar atento para o que acontece ao nosso redor, mesmo não sendo ainda um direito garantido, ele já vai nos dando aquela esperança, aquela condição de entender por que a gente se reúne, por que a gente para na sexta, por que a gente estuda, que é para fazer esses movimentos. E, claro, que eu fico pensando em vocês e no que eu escuto de cada uma e das minhas colegas, né? E aí a gente sabe da condição de quem cuida de alguém, seja um idoso ou uma pessoa com deficiência, a condição de redução ao abandono da sua renda, a reorganização da vida profissional, o quanto se abre mão de espaço de descanso,
da administração de consultas de terapia, de documentos da escola, né? Da necessidade de aprender linguagens técnicas que nunca imaginaram que precisariam, né? E do quanto esse lugar de quem cuida sustenta emocionalmente uma família inteira. E esse cuidado que sustenta a família, sustenta a sociedade e parece invisível. Então, eu penso que para a gente fechar esse nosso ciclo de estudos, a gente volta, né? Se volta para cada uma, né? O que a gente pensa quando a gente pensa em trabalho remunerado, né? É aquele que a gente se coloca-se num contrato e vai lá e cumpre a carga horária e deu. Mas nenhuma lei determina a responsabilidade que uma mãe, uma cuidadora, né, ou uma cuidadora, uma pessoa que se responsabiliza, precisa ter a partir do momento que se depara com uma necessidade de suporte, de apoio constante. Então, a ideia de hoje é a gente entender e questionar e ir se conversando e se reconhecendo que, mesmo que nenhuma lei apague, né, apague o amor de uma mãe, a dedicação de uma mãe, existe a possibilidade de reconhecer que o amor ele não elimina a necessidade de trabalho, que o afeto não paga as contas, que o afeto não substitui o descanso, que o afeto não garante a aposentadoria, que o afeto não protege a saúde mental. Então, reconhecer que o cuidado, né, como trabalho, não diminui o amor. Então, ele impede, de algum modo, que ele continue sendo usado como justificativa para que só nós, mulheres, sozinhas, carreguemos esse peso do cuidado, né? Então, eu fiz 2 materiais, compartilhei com as gurias no grupo, e eu escolhi a gente falar a partir de um título que eu achei muito interessante, né? Que eu coloquei A Costura do Mundo, que é uma reparação feminista, uma ética do cuidado e o futuro da democracia. Quando eu fui escolher essa palavra feminista, eu fiquei pensando, não, é essa que eu vou usar, porque as gurias, né, tenho certeza que, assim como eu, a gente vai aumentando o nosso glossário de palavras e vai entendendo o significado delas, né? Por muito tempo, a condição de se colocar enquanto feminista vinha como sinônimo de, agora as mulheres odeiam os homens, né? E aí eu fico muito brava com isso, porque, de novo, parece que eles estão no centro da coisa toda. E não, né? A condição de uma reparação feminista é a gente se compreender enquanto um coletivo de mulheres que está ainda sob o jugo, né, sob a organização de um mundo extremamente masculino, e por isso, muitas vezes, a gente acaba sendo impedida de acessar ou de ser reconhecida no tanto de coisa que a gente faz, né? Eu vou tentar ir olhando o que tem aqui no chat, como é que é chat que a gente diz, né? Ó, e aqui a Angélica já traz, que agora ela está, como ter a minha renda, deixar faltar aqui, né? Trabalhou até janeiro, agora ela não tem rede de apoio e vive a maternidade de forma integral. A Areta diz que é mãe cuidadora integral, né? Porque é ela para tudo, para levar nas terapias. Então, eu acho que a gente traz essa... e sempre que a gente sai das nossos encontros, eu quero que cada vez mais vocês saiam com perguntas e não com respostas, né? Por que a gente entende esse cuidado como num lugar materno, como a negativa de dizer que está cansada, que não dá conta e buscar suporte, muitas vezes, é vista como uma ausência daquele papel de mãe. Então, eu trouxe, através da lei, uma forma da gente entender e defender isso e buscar redes de apoio
diz de uma necessidade de um reconhecimento do quanto esse trabalho pode ser exaustivo e não tem nada de errado em dizer isso, né? Eu vou pedir para a Ju colocar o primeiro, a capa ali do nosso slide. É esse aí. Tá. A costura do mundo, eu amei a costura do mundo. Reparação feminista, ética do cuidado e o futuro da democracia. E aí eu falei de costura do mundo porque nós estamos em maioria, em 99% aqui enquanto mulheres, e eu me baseei em um livro, tá? Que é da Débora Diniz. Depois eu vou apresentar, vou pedir para as gurias colocarem lá no grupo, porque a gente não vai falar de temáticas que surjam da nossa cabeça, tá? E o nome do livro que eu usei para criar o material de hoje é Esperança Feminista. E ela fala sobre, em diferentes capítulos, usa verbos que eu acho bem parte assim do nosso dia a dia, né? Então o livro é todo divididinho em verbos: ouvir, imaginar, aproximar, acalentar, lembrar, reparar, criar, celebrar, compartilhar, perguntar, falar e desobedecer. E eu escolhi esse livro porque ele diz de experiências que a gente tem o tempo todo com esses verbos, né? Por quê? Porque nós estamos ouvindo o tempo todo, imaginando novas possibilidades, colocando em relação e se aproximando de outras pessoas, acalentando tanto a nós e os nossos filhos, quanto quem chega perto de nós, lembrando do percurso que nos traz até aqui, daquilo que a gente precisa viver. E eu escolhi reparar, porque tudo que a gente viu até aqui, das políticas dentro do campo da educação, quando a gente pensa em crianças e jovens com deficiência, diz de uma condição de reparação, né? Porque é reparar um equívoco, que foi essa negligência ou esse afastamento das crianças e dos jovens dos processos educativos dentro da escola regular. E aí, gurias, eu vou reforçar o que eu sempre digo. Eu não sou, e nem quero que vocês sejam, pessoas contrárias às escolas de educação exclusiva, né, que são as escolas de educação especial. Mas eu preciso sempre lembrar que a gente viveu um processo de exclusão onde essas instituições eram consideradas como lugares adequados para os nossos filhos. E aí, hoje de tarde, enquanto eu compartilhava o material, a Ju me fez lembrar de um documentário que nada eu posso passar aqui, mas que depois vai no grupo, que é deixa eu lembrar o nome, para que eu vou olhar aqui. Vocês têm uma formadora que, né, vamos falar dos diagnósticos, que tem TDAH e esquece de tudo em 2 segundos. Então, a gente tem um documentário que é... Posso falar, Lê? Vai, Ju, por favor, eu estava te procurando. Hospital Colônia de Barbacena, Holocausto Brasileiro. Isso, Holocausto Brasileiro. Muito obrigada, Ju. Foi a Ju que me trouxe isso. E por que eu falo? Eu vou para um lugar tão extremo, tá? Porque quando vocês assistirem esse documentário, a gente vai mandar ali o link do YouTube, ele narra a experiência de pessoas com alguma deficiência ou com alguma experiência que era julgada naquele período de sociedade como inadequada,
sendo colocadas nesses espaços que eles diziam, espaços clínicos de tratamento, lugares para que essas pessoas vivessem bem. E ali a gente tem assim a materialidade do quanto esses processos de exclusão e do quanto esses lugares que se dizem específicos para as pessoas com deficiência, eles de algum modo de novo reforçam que não são pessoas dignas ou capazes de estarem inseridas na sociedade. Então, é uma manifestação, e aí, claro, a gente sempre com exemplos muito fortes, para a gente conseguir elaborar o porquê de defender o direito dessas crianças e desses jovens de estarem numa escola regular, que consiga, sim, mantê-los e desenvolver as habilidades que eles precisam desenvolver ou que se entende como necessárias, né? Então, reforço, não há um contraditório à existência de escolas especiais, mas sim um reforço que, num mundo que seja equânime, ou num mundo que seja mais adequado, as pessoas vão estar no lugar que bem quiserem, mas tendo o suporte, a organização que elas precisam. Então, é por aí que a gente vai conversando. E a reparação feminista, ela vem porque a força, né, primeiro, de comunicar que isso não está funcionando, que isso não faz mais sentido, que a exclusão desses filhos não pode ser naturalizada, ela vem fortemente através de nós, das mulheres, né? Porque tem palavras, aí de novo eu vou voltar para a força das palavras, né? A gente tem aquelas palavras que a gente vai escutando, e eu vou falar de mim, tá? Primeira vez que eu ouvi patriarcado, eu pensei, mas que diabos é isso, né? Mas é esse sistema que pensa a partir da perspectiva masculina, daquilo que faz sentido para os homens, porque afinal de contas eles ainda são vistos como os detentores do poder, e a gente acaba ficando e se adaptando a esse sistema, né? A gente vai falar da ética do cuidado, porque o cuidado ele precisa ser emancipatório. O que a gente quer dizer com isso? Que eu cuido, mas sabendo que o meu cuidado vem dar condições para que aquela pessoa também se cuide, né? O conceito de interdependência, de entender que aquela existência precisa ser contemplada dentro daquilo que eu consigo ler, né? E falar também um pouquinho do futuro da democracia, que democracia é essa que a gente vai experienciar. Podemos seguir, Ju, para a próxima? Tá. E daí a gente vai para esse slide aqui. O que eu coloquei aqui? Ó, surgiu um cachorro, vou ali abrir para o cachorro. Para aí, gurias. Pronto, voltei. Todo mundo aí? Então, aqui eu falo sobre o trabalho invisível do afeto, tá? Que sustenta esse mundo público. Então, por exemplo, na minha família não deu, mas tem muitas gerações de mulheres que foram educadas para cuidar da casa, para cuidar da família, né? E isso era visto como algo que não era um trabalho. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, organizar para que ninguém incomodasse esse homem quando chegava do trabalho, então tinha um horário que as crianças tinham que ficar sentadinhas. Tudo isso era visto como uma função natural, porque as mulheres amavam essas famílias, queriam que cuidasse delas e tudo mais. Mas o que a gente faz hoje? A gente vai se dando conta que, por conta desse trabalho das mulheres, dessa ausência das mulheres em busca de espaços que são seus, que se sustentaram os lugares dos homens. Então, ascenderam, né, melhoraram de salário, puderam viajar, trocar de emprego,
e as mulheres lá sustentando essa possibilidade de crescimento. Aí no slide vocês vão ver que está lá a palavrinha patriarcado, tá? O patriarcado, ou seja, essa organização naturaliza a dor e delega, ou seja, diz, o cuidado é uma coisa menor, né? E confina, ou seja, coloca as mulheres nesse lugar de silêncio individualmente dentro de casa. Então, cada uma cuidando da sua família, cada uma cuidando daquela estrutura que foi criada para que o restante dessa sociedade se estabelecesse. E aí a gente fala que o cuidado e a reparação não são tarefas menores. E é por aqui que a gente vai caminhar hoje. Que o cuidado e a reparação que vocês e que nós realizamos em relação a esses filhos não são menores. Eles são alicerces, eles são estruturas invisíveis que tornam essa sociedade que a gente vive possível. Então, quando eu escuto, gurias, vocês falarem desse momento complexo de ou desemprego, ou de não estar bem no trabalho, porque se ausentam muito para esse cuidado que esse filho está exigindo, isso vem muito de uma estrutura que aí colocou dois pesos sobre nós. O primeiro, tá bem, agora a mulher não fica só dentro de casa cuidando do filho, mas ela precisa dar conta do filho porque ela não quer estar dentro de casa. Então, quando a gente se dá conta disso, defender, e de novo, vocês vão dizer, tudo a Letícia fala é política, mas existia político. De novo, defender quem coloca um projeto de lei como esse para cuidar de quem cuida é nosso dever, porque é uma forma de tornar essas ausências, essas abstinências de vocês de lugares que são importantes para se sustentar e para sustentar a necessidade do filho, é algo que vai fazer diferença e nos retirar desse lugar de que a gente cuida porque a gente é mulher, a gente cuida porque a gente ama. Quem cuida menos é menos mãe. Então, a gente poderia fazer 10 aulas aqui, porque teria uma coisa puxando da outra para a gente falar sobre essa temática, né? Até aqui está possível? Está muito chato? O que vocês estão achando? Vão me dizendo. Escrevam, tá? Maravilhoso. Vamos para a próxima? Próximo slide, vamos lá. E aí, dentro desse livro todo, que depois eu vou mandar para vocês, a Ju vai colocar lá como referência, tá? Que está todo separadinho por esses verbos, eu coloquei o reparar, tá? Então, o reparar, ele já inicia ali, ó, repare, né? Prestar atenção. Prestar atenção, gurias, eu diria que esse prestar atenção, ele inicia em cada uma prestando atenção em si. Ao longo das nossas aulas, você se lembra que eu falo brincando, mas eu falo de um lugar real. Prestem atenção em tudo aquilo que vocês desejam, naquilo que vocês desejam ser escutadas, e se organizem para que isso aconteça. Reparar em si é o primeiro movimento para que vocês acessem as pessoas que vocês vão se colocar em relação. Reparar se a forma que eu vou falar com a professora do meu filho nesse dia vai construir uma ponte ou vai construir um muro. Reparar na forma que eu estou dando continuidade às orientações que eu recebi ou do médico ou do terapeuta que for, para os cuidados. O que faz sentido para mim? Vou trazer, por exemplo, né? Às vezes a gente vai num médico e ele prescreve uma rotina, acordar tal hora, comer tal hora, fazer tema tal hora, e a gente fica numa condição de ansiedade porque não dá conta de fazer aquilo naquele formato, porque não é um dado de realidade, aquela percepção de rotina para o que de fato a gente vive dentro da nossa casa.
Então, tem uma questão de reparar em si, no ambiente que se vive, para conseguir dar conta do que é possível e seguir imaginando aquilo que é o ideal. Porque o que a gente, enquanto mãe, lida na maioria das vezes, né? A escuta de uma narrativa e a frustração de não conseguir nem de perto seguir por ela. E isso a gente sabe que vai trazendo um acúmulo de angústias, um acúmulo de frustração, um acúmulo de entendimento de incapacidade também nossa, para além dos filhos que a gente tem. Então, essa condição de reparar, de prestar atenção, é para a gente parar e subverter as narrativas. O que é subverter? É aquilo que eu sempre digo, a gente tem que transgredir. Tá, estão me dizendo que isso é desse jeito, mas se para mim não funciona, eu não vou fazer. E isso a gente vem falando desde a primeira aula, quando, por exemplo, a gente faz críticas a uma só terapia que é estabelecida como a necessária para o nosso filho. Reparar, né? Olhar atentamente para a dor e o sofrimento naturalizado pelas estruturas. Então, quando a gente olha, repara e tira do normal estar em sofrimento, tira do normal a ausência do filho na escola, tira do normal não ter com quem contar nesses espaços onde a gente insere esses filhos, não ter com quem contar ao redor de nós. Quando vocês falam de não ter rede, esse é um espaço possível de constituir rede, né? E a gente fala isso de um lugar de muita segurança, porque há muito tempo já se reconhece que são poucas e felizes as pessoas que encontram essa rede na família, né? Quando a gente inicia com uma reparação feminista, a gente inicia a falar que as redes se estabelecem a partir de eu reconhecer nessa outra mulher uma possibilidade de que, através da empatia, do cuidado de si e do outro, eu comece a estabelecer redes. Redes pequenas, redes frágeis, mas de olhar para o lado e não estar mais sozinho, né? E aí a gente fala da caixa de costura, que são as ações, que é um pouco disso que eu acabei de dizer. Fazer voltar no instante, e eu uso, essa palavra está no livro, espoliado, né? Que é negado, que é impedido. Então, fazer voltar isso e refazer a justiça, né? Nas entranhas do Estado. Então, o que a gente fala de refazer justiça na entranha do Estado? Quando a gente defende um direito, quando a gente defende uma necessidade, a gente está pedindo uma reparação. Quando a gente questiona a existência de um projeto de lei que vai custear o nosso cuidado, a gente está refazendo a justiça, a gente está estabelecendo algo que é justo para o papel que a gente executa. Está fazendo sentido até aqui? Alguém quer compartilhar algo? Quer dizer que não está entendendo? Fiquem à vontade, não me deixem sozinha, gurias. Vocês nunca me deixaram. Então, vamos lá. A caixa de costura, então, é um tanto disso que a gente está fazendo, né? A gente está remendando um tecido social que foi estabelecido como normal. O que é esse remendo desse tecido? Quando cada uma está sozinha, lutando individualmente por aquilo que entende que é direito do seu filho, a gente se enfraquece, né? Por quê? Porque as políticas não vão mudar porque o filho da Letícia, ou o filho da Juliana, ou o filho da Maria precisam de permanecer na escola através dessas políticas. Eles vão mudar quando mais vozes disserem que este formato de educação, este formato de sistema de saúde, este formato de abordagem de alguns profissionais não funciona para um momento de sociedade que a gente tem. Por isso que a gente, né,
ao refazer a justiça, ou seja, defender o que é de direito, a gente tem trazido muita, tem feito muita provocação nos espaços que a gente ocupa. Então, na escola, a gente tem tido dificuldades de comunicar e de reparar o que não funciona, porque a gente ainda está contando com a sorte de ter profissionais que entendam que não somos mães chatas ou mães que querem incomodar, somos mães que estão dizendo que esse formato de escola não faz sentido para esse filho, e se não faz sentido para esse filho, não faz sentido não se rever, né? Quando a gente questiona os serviços de saúde na abordagem que tem, quando a gente tem uma urgência, um filho que se desorganiza, a forma que ele é abordado, a gente está remendando esse tecido social que foi esgaçado, que foi rasgado e que impede tanto que esses filhos da gente estejam bem no meio social, né? Então, aqui eu falo de que o ato de reparar, ele exige pausa, tá? E, gurias, eu falo da pausa, pausar a narrativa, a gente parar de falar somente do problema e começar a pensar em formas de consertar essa história, seja na escola, seja no posto de saúde, seja entre nós. Tem alguém que se inscreveu? Quem é? Pode abrir o microfone, gurias. Eu vi o barulhinho, mas não aparece para mim aqui a pessoa. Oi, boa tarde. Me viu Dá o agora? nome. Eu sou a Giza. Diz, agora eu vou te achar aqui, que tá só, para mim tá aparecendo bem grande a tela. Para aí que eu vou te achar. Eu até corri para passar um batom, porque tu disse que foi passar um batom, também fui, para dar um up, Passeia. Isso. né? Sexta a gente já tá um caco. Vai, nem te falo. Sobre essa questão de estrutura familiar, né? Eu até ontem eu tive a presença da minha mãe aqui em casa, né? E daí estava pensando como as estruturas são engraçadas, né? Eu vou fazer 44, a mãe tem quase 70, a mãe vai fazer 70. E a educação que a gente recebe, ainda não sei se mais aqui no Sul, essa cultura muito machista, essa coisa, mas já vem do cuidado do idoso, né? A mãe disse, na minha época, as meninas tinham que cuidar do vô e da avó quando casavam. Tu casava com o marido, já herdava o vô e a avó. Olha que coisa louca. E depois tu cuidava do pai e da mãe, e depois tu ia cuidando dos outros e tu não podia reclamar. Porque o assunto veio porque a gente comentou que a minha irmã que está para ganhar nenê, a mãe disse, ela é muito melindrosa, ela é muito manhosa. Na minha época a gente não tinha essa escolha. E eu fiquei pensando de como nós somos educados e como essa educação de não podemos reclamar e não podemos nos colocar nessa posição que estamos tentando nos colocar hoje, às vezes é passada dentro de casa. Isso é passado pelas nossas mães e foram passadas pelas nossas vós. E às vezes não é nem dos homens, porque tu falou dos homens, mas às vezes não é nem dos homens que vem das próprias mulheres. E isso é muito chocante. Porque ela disse assim: tu vê, a tua irmã tá cobrando que o marido tem que tirar licença maternidade agora que ela vai ganhar nenê. E eu pensei, por que não? E ela disse assim: homem tem que trabalhar, eu vou lá, vou ajudar ela e a sogra vai ajudar. Ela não tem que tirar o homem do trabalho. Então nós pensamos, isso nós estamos de falando que criança que não é uma criança que não sabemos, né? Mas não é, a princípio, uma criança típica. Então, quando chega o atípico, capaz, nós temos que tirar o homem do trabalho agora sim que ele tem que trabalhar, porque agora sim ele tem que sustentar tu, né? Porque eu também já ouvi isso, e o teu filho. Daí vira nosso filho. E isso é muito chocante, assim, pela essa educação que recebemos e que parece que se a gente reclamar, a gente está sendo ingrata pelo cuidado do provedor. É minha opinião, o meu relato pessoal, meu relato de família, né? E o que eu ouço e que para mim dói meus ouvidos ainda. Ótimo, Giz. Alguém mais queira pegar o gancho?
Não? Tá. Então, olhem que interessante, né? O que a Giza traz. Reparem que os meninos, os homens, eles são educados por nós, mulheres. Então, se a gente não tem esse tempo de pausar, que eu acabei de falar, de pausar essa narrativa, de criticar ela e consertar a história, a gente vai seguir com gerações e gerações e gerações que compreendem que é o papel exclusivo da mulher o cuidado e é o papel exclusivo do homem prover. E aí a gente tem dois grupos que sofrem, porque a gente tem muito homem que não está provendo nada. E aí, por não prover nada, fica com o ego ferido e a gente vê isso voltar em forma, muitas vezes, de violência, né? Então, é um sistema que, se a gente não parar para pensar e consertar a história, nós, mulheres, seguimos sendo vítimas de todos os lados e de todas as circunstâncias. Eu estava vendo há pouco, gurias, que tem um termo que eu acho até bem simples, mas é interessante, que são as filhas sanduíche. Filhos sanduíche. Estão no meio da coisa. Eles cuidam dos pais e cuidam dos filhos. Então, fica essa mulher nesse meio aqui, cuidando dos filhos pequenos e dos pais velhos, porque é o lugar do cuidado sempre colocado para essas mulheres. E o quanto isso, né? Quando a gente tem lugares como esse que a gente está aqui, está parando para pensar sobre isso, tirando do natural, o quanto é isso aqui que vai fazer com que a gente transgrida, com que a gente faça um processo de transgressão e daqui a pouco os nossos filhos e filhas consigam que ninguém questione que o marido vai tirar licença paternidade para cuidar do recém-nascido, ou que na escola dá para ligar tanto para o pai quanto para a mãe para buscar um filho que se desorganizou. Porque quando vocês falam de ter saído do trabalho, isso não é escutado na maioria das vezes de homens, e a gente que trabalha sabe, são poucos os colegas que têm que sair antecipado, porque ligaram do colégio, o filho se machucou, ligaram do colégio, o filho se desorganizou. E, de novo, o lugar do cuidado está na mãe. Então, a nossa aula de hoje, ela vem muito para fazer um fechamento de que as políticas, elas vão existir, elas vão garantir, mas que, para além das políticas, tem um processo nosso de formação, nossa, de reconhecer como direito, exigir que ou um contexto político-social nos assegure que a gente pode cuidar e que isso vai ser remunerado, ou que a gente convoque outras pessoas para nos ajudarem a dividir esse cuidado, porque sozinho, sem consertar essa história, a gente não vai dar conta. E, claro, o pessoal vai vir depois, logo em seguida, na área da psicologia, falando do cuidado com a saúde mental de quem cuida, mas muito da saúde vem da justiça, né? Quando as coisas estão justas e organizadas, a gente costuma estar mais tranquila. A condição de sobrecarga vem quando isso está desestabilizado. Tem gente fazendo muito e tem gente fazendo nada. Mas vamos lá para a próxima. Próximo slide. Tá, e aí nós vamos, porque a gente está aqui, lembra as revolucionárias, né? A gente está aqui, ó, a gente não está dizendo que a gente vai amar menos, que a gente vai cuidar menos, não. A gente está dizendo que o nosso cuidado é político, o nosso cuidado, ele vem primeiro de um lugar imposto, e a gente tem que ter a opção de dividir ou de exigir que nos ajudem no cuidado. Então, ali o primeiro íntimo, né? Uma mulher é afetada pelo sofrimento de outra. O início da escuta silenciosa. A gente precisa ficar aflita, a gente começa a ficar aflita, a gente já não naturaliza quando uma mulher diz: por que o homem vai sair do trabalho para cuidar do filho? Eu vou lá, eu sou mulher que nem ela, eu que cuido. Homem é para trabalhar. Então, a gente já começa a ficar com aflição, né?
Aí o trânsito, né? A dor foge desse lugar privado, eu não estou mais só com essa angústia. Ela começa a virar algo material. É uma fala num curso que vocês fazem, é uma carta que vocês escrevem, é uma denúncia que vocês fazem sobre a ausência. Vamos trazer para o que a gente já viu. Uma denúncia que vocês fazem sobre a ausência de monitor e que o filho tem que ir para casa mais cedo. É a denúncia que vocês falam sobre não ter atendimento no AE. É a organização que vocês têm de reuniões mensais no AE da escola para falar sobre como as coisas andam. Aí começa o trânsito, a coisa começa a transitar. A comoção, então todo mundo acaba se envolvendo, o afeto se expande, eu me importo com a história da Juliana, eu me importo com a história da Ana, eu me importo com a história da Giza, e isso vai fazendo com que a gente vá se organizando para modificar essa questão das injustiças. Então, por que eu trouxe esse caminho aqui, ó? Para vocês se darem conta que é isso que vocês estão fazendo aqui. Para vocês se darem conta que não é só um curso comum, é vocês fazendo todo um processo de transformação social. E aí a gente chega na ruptura, né? A estrutura de poder, as políticas vão ter que reconhecer que vocês são vítimas desse sistema, vão ter que assumir que são os causadores dessa violência e vão ter que reescrever a história. Então, gurias, eu fiz questão, e por isso que parece, hoje o curso está mais teórico, mas é que eu queria que vocês conseguissem ter a noção do lugar que vocês estão ocupando, né? Esse livro que eu vou compartilhar com vocês, eles narram histórias de mulheres que, através de violências muito graves que sofreram, o Estado teve que reconhecer que era uma violência e teve que reparar. Então, hoje eu pensei na aula, que é um fechamento das minhas aulas, né, como um espaço de vocês se fortalecerem e entenderem que todo o saber que vocês estão acessando aqui é possível, sim, de fraturar uma estrutura se a gente se organizar bem. E a fratura da estrutura, que é a reparação de fato, ela vem no campo das escolhas que vocês fazem, né? Alguém colocou aqui, eu até vou ler, votar em mulheres feministas é um caminho para mudar nossa realidade, pois o mundo, as leis, as regras foram feitas por homens para os homens. Já passou a hora de mudar isso. Outra situação seria a criação de espaços seguros para nossos filhos ficarem, para que nós possamos também exercer nossas profissões. E tudo, gurias, tudo aqui passa e perpassa o campo político. Porque assim, ó, a gente teve um período que ouvia, votem em mulheres, tá? A gente votava. E aí eram as mulheres que endossavam as falas dos homens. São esses homens que não sabem o que é ficar em casa cuidando. São esses homens que não sabem o que é ouvir que o que eles fazem não é importante. E aí não nos adianta. Teve um período que diziam, ó, eu vou trazer a brasa para o meu assado, que além de mulher, sou uma mulher negra. Votem em pessoas negras. E aí, gente, a gente vai lá e as pessoas negras, sem que a gente faça uma leitura crítica do posicionamento, entendiam que cota é esmola e não reparação. E aí? Então, quando a gente fala sobre transformação, fratura, reparação, a gente fala em crítica. E a gente precisa ser cada vez mais crítico para ver quem acessa os motores do Estado, o que diz das pautas que nos atravessam, que importam para nós. Então, sim, votar em pessoas, em mulheres que digam e que saibam disso aqui que vocês estão sabendo, é muito importante. Vamos lá para a próxima? Ficou ok aqui? Entenderam do que a gente está falando? Está tudo certo?
Tá. Aí, aqui vai parecer sem sentido, tá? Mas lá, quando vocês olharem o livro, vai ter uma história. Coloquei aqui bem rapidinho, mas uma menina de 16 anos que ela cometeu suicídio com veneno depois de ser abusada pelo diretor da escola. E ela deixou cartas, tá? Como é que é uma leitura a comum? Que é a leitura que está atravessada por esse sistema masculino, que pergunta: do que morreu? Ué, morreu porque tomou veneno. A leitura usa as palavras, né, da menina que tinha 16 anos como prova de que ela consentiu, de que ela fez porque queria. O abuso não aconteceu. Ela era uma menina que queria se relacionar com o diretor. A violência institucional, a autópsia de tortura, mexeram no corpo, né, dela para negar a tal da gravidez, que lá vocês vão ver no caso que ela estava grávida do diretor, tá? Isso aqui é uma lente dentro dessa sociedade que a gente vive. Morreu do quê? Tomou veneno, então ninguém matou. Morreu porque se suicidou. Mas ninguém faz uma leitura do exercício de poder que esse homem, como um diretor da escola, tinha sobre a menina, do contexto social que ela ia enfrentar se desse continuidade com essa gravidez. Então, tem toda uma estrutura que a lente feminista, que é a que a gente está tentando desenvolver, vai nos favorecer a ler. Aí a pergunta muda, tá? Não é do que morreu de veneno. O que a levou ao suicídio? Então, são aquelas formas de julgamento que facilmente a gente, se não organizar o ouvido e não organizar os olhos, a gente vai entrar no senso comum e não vai fazer a pergunta certa. Então, a leitura do que aconteceu, né? A resposta para a pergunta o que levou ela ao suicídio é uma resposta de uma estrutura que falta, de um desamparo absoluto e de uma situação de violência. A leitura leu o vazio, leu o despreparo da instituição e a reparação, que nesse caso é aquele caso que eu disse a vocês, que foi forçado o Estado a admitir culpa e dever de proteção nas escolas. Então, aqui, quando a gente está falando em reparação, a gente está falando coletivamente de retirar a culpa de, por exemplo, vamos traduzir para o nosso, não esse caso da Paola, retirar dos nossos filhos a culpa de não permanecer na escola isoladamente. Ele não fica porque ele não se adapta. Ele não fica porque esse colégio não é lugar para ele. Ele tinha que estar na APAI, ele tinha que estar na ACD, ele tinha que estar não sei onde. Então, a gente retira isso, esse papel do indivíduo de inadequação, e coloca na estrutura do Estado. No caso da Paola, que depois eu vou mandar para vocês, o Estado teve que admitir que falhou nos cuidados de proteção da menor, né? E, claro, ela teve que ser indenizada e tudo mais. Então, esse caso dentro desse livro eu trago para a gente ter mais cuidado com as perguntas que a gente faz e com aquilo que a gente se responsabiliza. Volto de novo para aquele conceito comprido lá que a gente iniciou, de interdependência, que um é o resultado da interação com o outro. Podemos passar? Tudo bem até aqui, gurias? Tá. E aí, eu trouxe aqui para a gente falar das 4 dimensões do cuidado, tá? Que a gente, tudo que a gente faz para manter, para continuar, para reparar esse mundo que a gente existe, que a gente habita, diz dessa base aqui. Poderia ter muito mais, mas eu acho que essa base aqui diz muito.
Eu tenho sempre muito cuidado quando eu converso, e vocês sabem que eu trabalho em escola, vocês sabem que eu trabalho no projeto, eu trabalho com atendimento individual, e eu sempre falo para as pessoas que o cuidado, ele inicia, é redundante, é comum, mas ele inicia em si, na atenção daquilo que eu falo e daquilo que eu escuto, né? O reconhecimento moral das necessidades do sistema e das necessidades individuais. O que é isso? Eu preciso me importar em entender como aquelas relações se dão. É igual quando eu dizia para vocês, fiquem atentas, não vão brigar em escola por conta de monitor. Lugar de brigar por conta de monitor é, é na Secretaria de Educação, porque são eles os responsáveis. Então, quando é o reconhecimento moral, que está com essa palavra aqui, sistêmicas ou individuais, é para dizer o quê? Que a gente precisa olhar para o contexto e se importar em saber onde é o nosso objeto de cuidado, tá? Segundo ponto, oferecer cuidado. A execução direta exigindo competência moral e técnica. Oferecer cuidado é eu me colocar em relação. A gente acabou de falar de rede, né? Oferecer cuidado é dizer da possibilidade de se colocar em relação e atender, mesmo que minimamente, uma necessidade que o outro apresenta. Um exemplo, né? Um exemplo bem básico, assim, e bem bobo. Mas eu tenho a minha vizinha com um filho na escola e todo dia, como meu filho não pode vir sozinho, eu posso oferecer a ela que ele venha nos acompanhando. A mesma coisa para ir para a escola. É a condição de que inicia no se importar, no olhar para o lado e se importar com o que está acontecendo no meu entorno, e logo em seguida me oferecer, ou pelo menos perguntar se há possibilidade de um acessar o outro, né? Dentro dessa política de reparação desse mundo que a gente sabe que está cada vez mais isolado e cada vez mais individualista. Assumir responsabilidade. Decidir conscientemente que o trabalho invisível precisa ser feito. Então, assim, a gente saber que esse cuidado que a gente exerce, mesmo que não sendo reconhecido, ele é muito importante, precisa ser feito por alguém. Só que aqui, quando eu falo desse cuidado invisível sendo feito, eu já andei pelos outros cuidados todos, que é me importar com o outro e o outro se importar comigo, oferecer cuidado e receber a oferta de cuidado para conseguir seguir realizando aquilo que precisa ser realizado. Por quê? Eu não estou falando de mudança de sistema, gurias, de sociedade. Eu estou falando de mudança da forma com que a gente está se colocando nesse sistema. E, nesse momento, a forma de transgredir um sistema que diz cada vez mais, cada um faz por si, estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam, a gente seguir esses passos já é uma forma de transgressão enorme, tá? E receber o cuidado. Eu acho que essa condição de receptividade, ela é muito importante, né? Saber aceitar o auxílio do outro, ou saber dizer da necessidade de auxílio um do outro. Chegar na escola e dizer, gurias, eu de fato não sei o que fazer com fulano. Chegar para a colega do curso, para a vizinha do lado e dizer, eu preciso de 10 minutos para me organizar, para respirar. Eu acho que essa aqui, ali diz, né, que a resposta, de fato, se tudo que a gente está olhando, tudo que a gente está vendo, está fazendo sentido, ou não. Tá bem? Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo.
Próximo slide. Tá. Aqui a gente fala sobre, tem dois nomes aqui, ó, Sul Global e Norte Global. O que quer dizer isso, tá? A gente, quando falava que até para reconhecer as deficiências, né, no campo das deficiências, a gente precisa fazer uma leitura de território, tá? O que é essa leitura de território? A gente está no Sul Global, a gente está na América do Sul. Facilmente, tudo que a gente lê, tudo que a gente se baseia nos conceitos médicos, vem daquilo que é praticado na Europa, nos Estados Unidos, né? Pulei? Pulamos slide. É que tu pediu mais de uma vez para passar, achei que era para passar. Ah, não, estou bloqueando. A gente está quase no fim dos slides e aí eu peço para passar ainda, não, é aqui, né? Ó, então, cuidado necessário e cuidado pessoal. Aqui a gente retoma aquilo que a gente falava, que quando a gente tem um filho ou alguém próximo com alguma deficiência, a gente fica muito preocupado do quanto essa pessoa vai conseguir ser independente, fazer sua comida, lavar sua roupa, né? E aqui está justamente falando sobre essa diferença de poder. Então, por exemplo, cuidado necessário, tá? Definição. O cuidado necessário, ele é feito por quem não pode cuidar de si. Então, um bebê recém-nascido, uma pessoa que está doente, alguma pessoa com uma deficiência mais específica. Esse é necessário, né? A dinâmica. O cuidador tem mais poder, né? Poder para a existência dessa pessoa, para que ela siga vivendo. Esse cuidador precisa estar ali. E a sociedade desvaloriza financeiramente. Então, não tem reconhecimento financeiro para esse cuidado. E aí, o cuidado pessoal, que é feito para quem pode cuidar de si, mas que tem dinheiro para terceirizar, por exemplo, pessoas que nunca fizeram sua própria comida, que nunca limparam a própria casa, né? Quem recebe esse serviço tem o poder financeiro de manter ou de dispensar esse cuidado. Então, a diferença do cuidado necessário para o serviço pessoal está, de novo, no poder que o dinheiro exerce na sociedade que a gente vive. Então, é esse lugar que eu chamo a atenção de novo para a gente ter cuidado com essas dinâmicas que a gente estabelece de que eu não dei conta do meu filho ser totalmente independente, eu não dei conta de que ele conseguisse fazer tudo sozinho, não é uma ausência de cuidado ou não é uma ausência de capacidade, né? Por isso que eu coloquei aqui o perigo democrático. Confundir os dois, o cuidado necessário e o cuidado de quem pode ser cuidado, cria essa questão da irresponsabilidade privilegiada, onde cidadãos poderosos assumem que são autônomos, ou seja, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, né? Se colocam como absolutamente autônomos e convertem os cuidadores em pessoas desqualificadas, né? Onde eles fazem e dizem quem é bom, quem não é, aproximam, afastam, demitem, pagam salários menores, né? Então, para a gente retomar essa condição. Agora sim a gente vai para o próximo. Podemos colocar no outro. Que é aquele que eu estava falando,
sobre o quanto a gente vai se baseando nessas dinâmicas que não dizem, né, da nossa realidade. E esse material que eu trouxe hoje, ele fala muito na condição do cuidado, né, como algo que pode ser comprado ou não. Então, aqui eu coloquei esses 2 pontos, o norte global, que é ali Estados Unidos, Europa, e o sul global, que somos nós, aqui na América Latina, né? Então, olha a diferença. A assimetria africana, o continente africano lá, que vocês sabem que é bem grande, concentra 24% das doenças do mundo, né? Mas tem apenas 3% de profissionais de saúde. E o continente América, os americanos, eles, mais da metade dos médicos, eles vão para esses países em desenvolvimento para fazerem os estudos e voltam para o seu país de origem. E aí, facilmente, a gente consegue ouvir vaquinhas para que o fulano acesse uma terapia ou uma intervenção médica que custa não sei quantos mil nos Estados Unidos, né? Então, para a gente ter uma ideia do quanto, né, a gente fica vulnerável por conta da monetarização do cuidado também. E aí, aqui fala em um déficit, ou seja, uma ausência de 4 milhões de profissionais cuidadores, ou seja, falta gente que cuida, seja na área médica, seja na área de saúde mental, e que por isso acabam se deslocando desse sul global, dessa América do Sul, para esses outros espaços, né? Então, o cuidado, ele se torna algo que mundialmente tem uma função baseada na condição social, no dinheiro que a gente acaba aplicando para ser cuidado. Por isso que a gente retoma lá o começo do nosso encontro, que projetos de lei que estão em trâmite, dizendo que a gente precisa receber para cuidar dos filhos, não podem ser esquecidos ou não podem ser entendidos como de menor valia. Porque lugares muito ricos, como os Estados Unidos, a Europa como um todo, ganha muito dinheiro porque se vende através do cuidado com a saúde. Que seja com a saúde, mas é um lugar de rentabilidade para eles. Vamos para o penúltimo. Tá. Então, aqui, a gente vai fazer através desse desenho, e de novo, tá, gurias? Tudo que eu apresento aqui diz daquela narrativa do livro, mas eu vou traduzindo para ir fazendo sentido. Nessa ilusão, né, de quem é quem reconhece como se estabelece um cuidado, facilmente o cuidado é visto assim: quem é o cuidador, quem cuida, e quem é o recebedor de cuidado, né? E é uma relação que nega que quem cuida também carrega sofrimento, que quem cuida também precisa de cuidado, de que quem cuida também abre mão e não acessa muitas coisas num contexto de sociedade. E é exatamente o contrário do que a gente vive, do que a gente se escuta quando a gente está falando nesses cuidados que se tem com esses filhos, né? E a realidade de um sistema dentro de um cuidado que exerce o lugar saudável, ele exige essa condição da mãe. E ali, claro, tem outros fatores: professores, família estendida, comunidade, médicos. E o que ele nos diz? Que autonomia absoluta não existe para nenhum de nós. Que todos nós existimos dentro de uma teia
de interdependência mútua. Então, quando esse desenho aqui, que apresenta como realidade sistêmica, ou seja, a realidade do sistema, ela é mostrada, eu consigo me dar conta que a condição desse filho no campo das deficiências não está tão diferente. Aquela coisa de dizer, mas o teu filho precisa de muito mais gente. Bom, talvez ele precise de mais tempo das pessoas, mas não que ele precise de mais pessoas, porque a mãe, os professores, os médicos, a comunidade que a gente habita, a família estendida, que são essas pessoas que vão chegando, elas são parte da realidade da maioria das pessoas, né, para que elas consigam existir. Então, o processo, né, onde o dominante projeta as fragilidades sobre o dominado, mantendo essa coisa de que eu, como cuido, sou a única responsável pela pessoa, isso é uma ilusão, né? E a partir dessa consciência de que quem cuida precisa de cuidado, que a gente vai estabelecendo as redes, defendendo o que a gente já falou nos outros encontros, tempo de escola, acesso ao sistema de saúde, para que quem cuida não seja exaurido, ou seja, extinguido só no lugar do cuidado. Podemos passar para a próxima. E aqui, gente, eu coloco a questão da democracia da assistência, né? Em três pilares de base, que é para a gente romper o mito da independência. Todos nós precisamos de cuidado para continuar vivendo. A dependência é a regra humana e não a exceção. Quando a gente se dá conta disso, de que a independência é uma regra, eu vou me aliviando, de novo a palavra alívio, eu vou me aliviando desse conceito de que eu preciso ser totalmente independente, aquela nossa fala de eu não preciso de ninguém vai se extinguindo, né? E a gente vai se dando conta da necessidade dos vínculos e da necessidade de rede, que não necessariamente é a família, né? A igualdade, do quanto a gente sabe que a pobreza ela reduz a capacidade material de cuidar. Então, eu não tenho como cuidar tão bem se eu não tiver dinheiro para levar nas terapias, se eu não tiver regularidade dele dentro da escola, né? E essa condição, quando eu me dou conta, eu também me alivio daquela condição que é o querer é poder, né? Do mérito e do quanto isso é uma fraude. Porque se eu não dou o mesmo acesso para as pessoas, como é que eu vou querer ou eu vou imaginar que elas vão ter a mesma condição, que elas vão se desenvolver de uma mesma forma, que elas vão obter socialmente os mesmos lugares. Então, é esse reconhecimento de que o acesso ele impede ou favorece mais as pessoas que vai me dando os caminhos a seguir para a busca disso, né? E a pluralidade, que é essa democracia da assistência, diz de uma variação cultural, proteger e valorizar como diferentes culturas moldam e reconhecem esse cuidado, garantindo que a gente não vá repetindo essas matrizes que são coloniais, colonizadas, como, por exemplo, que o papel do cuidado é somente da mulher. Então, essa pluralidade de reconhecer que hoje, no espaço onde a gente vive, no país que a gente habita, e com o conhecimento que a gente está acessando, isso não pode mais ser visto como natural. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar? Como é que está acompanhando? Tem algo que não está tão claro? Só um momentinho. Vamos passar para o...
Eu falei que apareceu um filho pedindo Uber, apareceu, viu? Tá, então aqui. Inteligibilidade. Vocês lembram que eu disse que eu gostava de palavra comprida, né? Então, interseccionalidade, interdependência, inteligibilidade, isso tudo eu gosto de trazer para esse lugar que a gente divide esses nomes compridos e mais complexos, porque facilmente, quando vocês ouvem políticos falando, ou alguém que quer parecer mais parecem cafonas, mas querem parecer mais inteligentes, eles costumam falar palavras que a gente fica, o que será que ele quis dizer? Então, a minha dica é vocês fazerem glossário de palavras. Peguem no caderninho que vocês estão estudando e vão colocando, né, palavras que vocês estão conhecendo de novo. E aí eu fiz aqui um do velho mundo e do novo mundo, né? Por exemplo, no velho mundo, a natureza da dor era aquilo, uma fraqueza da pessoa. Eu estou em depressão porque está muito difícil a minha vida, o meu trabalho. Era porque tu era fraca, né? Aí na aptidão, não me recoloco porque eu não sou qualificado. Eram eventos puramente meus, privados, só diziam de mim. Nesse novo mundo, e aí eu estou falando do novo mundo porque eu brinco que nós somos as revolucionárias, essa aflição, essa sensação de desconforto, ela se torna algo coletivo. Então, o que não chega para o outro que eu me coloquei em relação, também me causa um desconforto. E por isso que a gente se organiza numa sexta-feira à tarde para falar de coisas que parecem complexas, porque não é algo que eu só preciso. É algo que tem uma sociedade e tem pessoas que ainda não chegaram aqui, que estão aflitas, necessitando e sem saber por onde ir, né? E aí esse sintoma, ele deixa de ser meu e ele surge como uma estrutura, um sintoma de uma estrutura que promove a dor e por isso exige que a gente se movimente pedindo reparação, tá? E aí no velho mundo, vamos pensar a dinâmica do cuidado, tá? A dinâmica do cuidado aqui aparece dentro de um mercado. Vou só abrir para o cachorro que está raspando. Desculpem, gurias, eu disse que hoje ia ser com emoção, viu? Tá sendo. Então, a dinâmica do cuidado nesse velho mundo, que é o que a gente está desfazendo, ele fala de um mercado de cuidado. Cuida melhor quem tem dinheiro. Cuida melhor quem pode pagar para o motorista levar, para fazer a comida, para limpar a sua casa. E isso fica quase que exclusivo de algumas pessoas, né? Na dinâmica do cuidado desse novo mundo, que é o que a gente está imaginando, a gente compreende que é uma atividade fundamental para a existência humana, que o cuidado ele é coletivo e ele é digno da nossa espécie, porque ninguém consegue habitar um mundo, a gente nasce como é aquela, né, pelado e careca, precisando de todo mundo e precisando desse cuidado. E não há um momento em que a gente deixe de precisar do cuidado. O cuidado com o alimento que chega na nossa casa, o cuidado com a energia, com a água tratada. Isso diz de um entendimento de que esse cuidado coletivo traz dignidade à existência da nossa espécie. Então, são essa inteligência política que esses nossos encontros precisam nos transformar. E é essa inteligência que faz com que a gente, né, quando alguém perto de nós criticar projetos de lei que dão benefícios, como o PL 40.091, a gente escute e rebata,
ou escute e pensa, está faltando iluminação para essa pessoa, ela não está entendendo a política do cuidado nesse novo mundo que a gente vive, mas deixa ela no tempo dela, que assim como eu, ela aprende. Então, no velho mundo, a função do Estado era promover, proteger e deixar como o indivíduo ideal esse que é autônomo, que sabe viver sozinho, né? Nessa função do Estado, desse novo mundo que a gente idealiza, a gente entende que o cuidado, ele precisa, o Estado, né, precisa reconhecer, financiar e distribuir a interdependência humana. Então, o Estado, nessa perspectiva que a gente pensa, para de defender que todo mundo precisa dar conta de si, que ninguém precisa do outro, e começa a reconhecer a sua ausência e colocar ao alcance das pessoas o cuidado do Estado, ou seja, com escolas inclusivas, com saúde, com acesso a políticas de saúde. Então, é por aí que a gente vai defendendo para constituir essa nova estrutura, que já é o que a gente faz. Quando a gente se organiza, quando a gente avança dentro do território que a gente ocupa, com alguma mudança das políticas mínimas de funcionamento, seja da escola, seja da comunidade, eu já estou conseguindo fazer essa transformação do velho para o novo, que é o ideal. Eu vou ler um pouquinho que está aqui, mas vocês não querem falar, Solange e a Karen? Não querem abrir para falar? Eu estou só com a minha voz. O que vocês acham? A Bruna, a Karen e a Solange falaram no chat. Vocês conseguem falar, gurias? Cadê vocês? Senão eu leio aqui. Eu estou entrando, mas eu estou acompanhando aqui, tá, gurias? Tá. A Solange está no ônibus. A Karen quer falar? Quem é que está com o microfone? Pode ser. Letícia. Oi, meu bem. É bom a gente ter uma rede de cuidado e procurar ter uma rede de cuidado, e formar uma rede de cuidado. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece e é difícil. Por exemplo, o meu marido morreu e fiquei eu e 2 filhos. Né? O Pedro, na época que eu recebi o diagnóstico, tinha 4 anos, e a minha filha, a Mana, no caso, a irmã mais velha, 13. Ficamos os 2, né? Aí a minha rede de cuidado sou eu e a minha filha hoje, mais velha. Só que ela também já não mora mais comigo, ela está morando com o marido. Então, se resume a minha casa a mim e ao meu filho, que é autista. Então, e a rede de cuidado acaba aparecendo fora. São amigos que eu encontro, é o pessoal que está na associação, né, comigo, dos autistas, da Amparo. São outras mães que eu acabo encontrando no caminho e pedindo ajuda, e também ajudando. Porque, na realidade, assim, a família, né, tu vai procurar um parentesco distante, um aqui e ali, mas é muito difícil. Então, a realidade é difícil, gente, porque tu acaba numa sobrecarga de coisas, assim, ó, imensa, sabe? Imensa. É levar nos atendimentos, é organizar a casa, é fazer comida, é procurar atendimento, é procurar se organizar com outras mães, que é o que eu procuro fazer, né? Através do balcão, através da Associação Amparo também, me organizar, me reunir com outras mães. Mas, assim, ó, vou te dizer, é estressante, é cansativo e não é fácil. Só para te... É isso tudo que tu estava falando. Né? A realidade é essa toda. E procurando ajuda sempre. Mas não é fácil, porque a gente sempre é julgada também. Né? Tu é julgada aí fora também. Como se a gente tivesse realmente que dar conta de tudo. Né? E isso é muito difícil. Era isso. Não, acho que tu tem toda a razão.
Acho que o mais difícil é olhar para o lado e ver quem está com a gente quando as coisas não estão bem, né? Mas sabe que ao mesmo tempo que tu foi falando de que era difícil, tu foi falando de espaços que tu encontrou a partir de ti, né? Falou do balcão, tu falou de um outro espaço que tu encontra, e eu percebo que são essas coisas menores que a gente vai precisar ir reconhecendo como rede. Espaços onde a gente consegue falar sobre as dificuldades, onde a gente consegue se ver em outros corpos e, a partir daquilo, a gente perceber ou estratégias que a pessoa utiliza para seguir lidando com a complexidade da sua vida, ou ser a pessoa que apresenta estratégias para que a outra siga lidando com a complexidade da sua vida. Então, quando a gente pensa em rede de apoio, a primeira coisa que vem, na maioria das vezes, é que seria a família a rede de apoio. E a gente sabe que muitas vezes a família é a que desfaz a rede, né? Às vezes é a família que corta a rede. E a gente vai encontrando em pessoas que não são as que a gente esperava essa estrutura do cuidado. Então, talvez a gente precise, né, qualificar o olho também para ver em que espaços e em que momentos eu consigo acolhida. Não é aquela a ideal, que é o que a gente diz, o pau para toda obra, que eu ligo e sei que vai chegar, mas é um lugar. E esse lugar pode sendo qualificado, pode sendo criado. Tenho certeza que para alguém do grupo, a chegada no balcão, a chegada nesses processos formativos, possibilitou conhecer outra pessoa que, de algum modo, vai permanecer na sua vida. E que, se não fosse a caminhada até aqui, essa possibilidade de se colocar em relação e essa aposta, não teria acontecido a conexão. Então, acredito que a gente tem uma sociedade inteira, uma sociedade do cansaço, né? Nós estamos muito cansados. E, às vezes, se colocar como rede, para nós, é lido como mais demanda. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do outro, e eu não estou conseguindo nem cuidar de mim. Só que é isso, é uma via que não é de mão única, não é mais uma vez a gente oferecendo o nosso cuidado sem receber. Quando a gente pensa em rede, rede é apoio, é sustentação, é um para o outro, indiferente do tamanho do apoio e do tamanho do cuidado. Cada um vai oferecendo aquilo que é possível, né? Aqui, por exemplo, eu me coloco como rede, oferecendo possibilidades de pensar sobre o que muitas vezes a gente entende como normal, né? Com as gurias eu me coloco como rede, quando em algum momento, eu digo essa semana como exemplo, eu me pensei como rede quando uma das gurias estava com o filho em atendimento e a gente ficou conversando no telefone. Então, são coisas miúdas que parecem que não, mas que são demonstrações daquilo que apareceu no slide anterior, que é o importar. Se eu me importar com o outro, já é um comecinho, tá? E agora eu acho que, se não é o último, é um dos últimos. Quem abriu? Gislaine? Bora lá, Gisa. Sobre a questão de rede. Eu acho que tu é uma rede no momento que tu traz leituras e conhecimentos que eu, como dona de casa, hoje, não tenho a possibilidade de estar vendo, estar lendo, estar aprendendo. Então, tu me traz um norte para eu dar uma olhada, para eu ver, para eu aprender, né? Rede. Eu tenho um grupo de mães no WhatsApp. Não tenho um grupo de mães físico, porque hoje eu não consigo ter um grupo de mães no local físico. Mas tenho pelo WhatsApp, que eu tento repassar o que eu aprendo. E tentamos dividir entre nós. E na semana passada, sexta-feira passada, isso, teve uma ocasião de uma mãe que estava relatando que o filho estava agredindo ela e agredindo o irmão. Ambos, os três, autistas. Aquilo me doeu muito, me deixou muito mal, assim, porque eu, dentro da minha casa, no meu momento, não poderia fazer nada.
E daí eu pensei, meu Deus, como é que eu posso agir nisso? Como é que eu posso ajudar isso? E eu pensei, vou entrar em contato com as pessoas que eu conheço da pequena rede. Eu falei com a professora, relatei a conversa, né? Ó, tá assim, ó, ela tá dando esses relatos na escola, com a orientadora da escola que eu conheço. Ó, o menino faz parte da escola. A gente pode acionar o conselho tutelar, a gente pode. Como é que a gente pode agir para auxiliar essa família? Então, assim, eu não poderia guardar aquilo só para mim. Mesmo eu estando em casa, não podendo sair naquele momento, o que que eu posso fazer com o que eu já aprendi? Quem eu posso acionar? Com quais os contatos que eu posso chamar? Então, foi isso que eu fiz. Então, quando a gente aprende, assim, quando a gente tem essa oportunidade de aprender, a gente também tem a oportunidade de auxiliar de alguma maneira, eu acho. E mesmo não estando fisicamente, eu, graças a Deus, assim, ó, eu consegui ter muitas amigas do Balcão de Direitos, que hoje são amigas minhas pessoais, às vezes frequentam a minha casa, às vezes a gente só consegue conversar online mesmo, por uma videochamada. Mas elas me orientam em muitos momentos que eu estava em crise, em muitos momentos que eu estava me sentindo muito sozinha e que eu não sabia o que fazer com meu filho, que eu não sabia o que fazer com os meus próprios sentimentos, ou lidar com alguma coisa na escola. Algumas mães que têm mais conhecimento já passaram por isso, me davam outra visão que eu não estava tendo, sabe? Então, assim, e no longo desses anos de grupos de famílias, ao longo de amizades que a gente vai fazendo, até mesmo nas salas de terapia com os filhos, ou na escola, no banco escolar, assim que a gente vê uma outra mãe e a gente vai trocando informação. Então, esse é meu relato. E é isso. Eu acho que isso é rede. Acho que tu conseguiu narrar de uma maneira muito na prática e na experiência o que é a constituição de uma rede. Porque é justamente oferecer aquilo que é possível, né? E não dizer o contrário. Bom, eu não posso fazer nada por essa pessoa, então eu vou me distanciar. E é olhar para a capacidade de tanto ser rede quanto de pedir rede, pedir apoio, pedir escuta, que a gente estabelece esses espaços, né? Então, aqui eu acho que eu, como último slide, eu coloquei nesse ideal de novo mundo, que o cidadão do novo mundo não é apenas aquele que governa e é governado, ou seja, aquele que obedece ou aquele que manda, né? É aquele que reconhece, faltou ali a palavra, o seu dever de cuidar e abraça a sua necessidade de ser cuidado. E que a reparação, que eu falo, essa reparação feminista e essa distribuição igualitária desse trabalho invisível, não é um ato de caridade, é o que é necessário para a gente romper, né, com essa estrutura que impôs para a gente o cuidado, e só para a gente o cuidado, para que essas gerações que surgem a partir de nós consigam ser um pouco mais livres disso, né? Consigam dizer o não, consigam responsabilizar a quem também tem responsabilidade em relação ao cuidado. Eu acho que essa foi uma ideia de um fechamento desses 3 encontros que a gente teve, que foi para retomar o cuidado como um ato político, e não o cuidado só porque a gente ama, só porque a gente não vive sem os filhos, não. É um cuidado que precisa ser reconhecido socialmente como a estrutura da sociedade que a gente vive. E isso também, gente, traz um contexto de autoestima, porque às vezes quando a gente não está produzindo, quando a gente não está trabalhando fora, a gente tem a sensação de que a gente é uma pessoa menor, uma pessoa menos capaz. E quando a gente tem essa consciência política de o que cada uma faz no contexto de cuidado é o que mantém a sociedade que a gente vive, a gente consegue transpor esses momentos, viver essa dificuldade, se recolocar, inclusive no mundo do trabalho, sem ter passado por um processo tão severo de adoecimento mental,
Então, por isso que eu quis trazer os conceitos de cuidado, por isso que eu quis que a gente retomasse o porquê que a gente defende que os nossos filhos estejam e tenham acesso a uma educação de qualidade na escola que a gente escolher e não naquela que for determinada por ele ter esta ou aquela condição física. E por isso que a gente vai seguir se encontrando em outros espaços, com outras temáticas, mas eu agradeço muito vocês, quero que fiquem à vontade para falar do que perceberam, crítica, elogio, que a gente está se encaminhando para esse final. Tá um monte de gente mandando beijo aqui, mas ninguém fala. Acho que é isso, Ju. Não sei se tu quer fazer um fechamento. Ó, Gislane, bora lá, Gisa. As inscritas podem falar. É a Gisa e depois a Josi, né? Tá a mãozinha em pé. Ó, tem a Gislane, Angélica e Gislane. Eu já falei tudo mesmo. Então, Angélica. Olá, quero agradecer as aulas, o conhecimento até aqui, foi muito bom, muito válido. Estou aqui na companhia da Lara, é por ela e pelos filhos de tantas outras também, que a gente está nessa luta. A luta só é luta, só é coletiva, só um pouquinho. E muito válido o conhecimento, muito válido o que a gente consegue passar. Como a colega ali disse, a gente, às vezes, dentro de casa, no celular, a gente consegue ser rede de apoio de alguma forma para alguém. E isso eu estou buscando aqui também, ajudar o quanto me ajudam também, na forma que a gente consegue ir equilibrando os pratinhos. E é isso. Obrigada. A Lara quer falar também. Dá só um oi, pessoal. Isso. Oi, pessoal. Isso? Ai, que vergonha. Oi, Lu. Eu tá comendo, para variar, né? Coisa boa, tá frio. Então, tá, é isso. Vou pra terapia dela agora. Tchau. Beijo, tchau. Josi. Quero só te pedir teu arroba. Tá, eu vou pedir para vocês botarem ali no... Tá bom. Já avisa assim, ó, meu Instagram não tem muita coisa, mas quando aparece tem coisa boa. Tá bom. A gente está desenhando alguma coisa, eu particularmente há uns 3 anos, nesse sentido de cuidar de quem cuida. Então, a aula de hoje, para mim, né, dentro daquela visão que eu tenho, que eu já tive, né, e venho construindo, foi muito importante. Muito. Fico feliz. Obrigada. É isso, quem mais? A Vera? Oi, boa tarde. Também quero agradecer, foi muito bom, foi muito foi enriquecedora, todas as aulas foram enriquecedoras, aprendi muito, né? E espero continuar aprendendo mais. E estou muito feliz com todas essas mães, enfim, para mim tem sido muito maravilhoso, tudo. Muito obrigada. Ah, que bom, é para ser, né? Eu digo que o que a gente tem de mais precioso é o tempo, né, que a gente dedica para aquilo que é nosso e que ninguém pode fazer por nós, que é estar aqui, tá ouvindo, tá vendo as aulas, tá dizendo se está legal, se não tá, tá vendo o que faz sentido e o que não faz, porque, de novo, o que a gente traz aqui é para inaugurar perguntas,
não é para vocês seguirem cegamente, é para vocês questionarem, fazerem reflexões e ver o que faz sentido para o lugar que vocês vivem, a experiência que vocês têm com a deficiência, com os espaços que ocupam, e assim ir construindo a subjetividade de vocês, a autonomia moral de vocês, daquilo que diz da realidade que cada uma de vocês vive. Então, da minha parte, só agradecer, dizer que é um prazer conversar com vocês, e o que precisarem, eu estou aí, estou no balcão, me escrevam,